E atenção, atenção! Assassinado por um padre, o bispo de Garanhuns. Com 3 tiros, o pároco de Quipapá, padre Osana de Siqueira e Silva, assassinou o bispo de Garanhuns, Dom Expedito Lopes, no Palácio Episcopal. O prelado foi baleado com 2 tiros na região torácica e o terceiro no braço esquerdo. Várias transfusões de sangue foram feitas e uma equipe médica do Recife foi trazida pelo prefeito de Garanhuns, Dr. Francisco Figueira. Houve colapso de sua pressão arterial e perda do pulso. Dom Expedito entrou em coma, vindo a falecer às 2h15 da madrugada desta terça-feira, 2 de julho. Aquilo que nunca tinha acontecido no Brasil, pelo menos ninguém tinha conhecimento de coisa tão assombrosa, tão fora de propósito. Por isso, foi com espanto e estupefação que, no dia 2 de julho de 1957, os brasileiros tiveram as primeiras notícias sobre o assassinato do bispo da cidade de Garanhuns, Dom Francisco Expedito Lopes. Eu cheguei lá, a cidade estava em plena efervescência, né? A cidade tumultuada. A cidade não se conformava com a morte do seu bispo, né? Apesar do padre de não ser o bispo mais simpático de Garanhuns. Notícias essas que, com o correr dos dias, se tornaram um escândalo nacional e internacional devido ao inusitado fato. Mais estupefatos todos ficaram quando a identidade do assassino logo foi divulgada. Tratava-se de um padre. Seu nome, Osana de Siqueira e Silva, pároco da cidade de Quipapá, pertencente à diocese daquela cidade. Osana nasceu em Correntes, município no agreste do estado e a uns 30 quilômetros de Garanhuns. Era o terceiro filho dos 13 tidos pelo casal Modesto de Araújo e Silva e Olindina Siqueira e Silva. Recebeu a educação rígida do pai, fazendeiro e comerciante, que fazia questão de destacar para os filhos o valor da palavra de um homem. A religiosidade foi herdada do berço materno. Aprendeu também, desde cedo, que um homem que honra as calças que veste não leva desaforo para casa. Isso quem lhe ensinou foi o meio onde nasceu e se criou. Depois se soube que a rixa entre o prelado e o sacerdote já vinha de algum tempo. Tudo relacionado a um suposto romance proibido mantido por padre Osana com uma prima. Segundo algumas fontes, seria uma sobrinha chamada Maria José Martins, que inclusive morava na casa paroquial. Suspendia padre Osana de ordem, aí dizia que padre Osana tinha mulher, mas padre Osana não tinha mulher. Até hoje ninguém consta isso. O que o padre Osana queria era que o bispo viesse falar com as pessoas para saber quem ele era e o que é que ele fazia. Né? Se era verdade aquilo, e o bispo nunca se propôs. O bispo tem seus erros também, que se ele era superior do padre, ele teria que vir aqui e dizer ao povo: eu quero saber da verdade, e apurar tudo e tomar medidas. Mas não, ele só ouvia um lado, e desse lado que ele ouviu foi que chegou ao ponto que chegou. Todos em Quipapá sabiam do relacionamento dos dois, mas, como sempre acontecia em cidades do interior do país, a união era vista quase como normal, apesar de tudo ser comentado, já que o padre era conhecido por seu temperamento forte. Você sabe, ele tinha um gênio meio esquisito, sabe? Um gênio forte, né? Vamos dizer. E tinha uma fazenda aqui em Corra, na cidade de Correntes. Então, na sexta-feira, ele sempre ia ver o que estava acontecendo na fazenda dele. E saía, né? E não tinha missa. As beatas de Quipapá começavam aquela falação. Padre Osana também era mal visto pela população devido ao fato de que, além de sua vida pecaminosa, tornou-se relapso com relação aos seus deveres eclesiásticos, deixando de rezar as missas na igreja de sua paróquia e nas capelas dos distritos vizinhos, e preocupando-se mais com uma fazenda que possuía em um município próximo do que com seu próprio rebanho de fiéis. O padre era um homem de uma personalidade muito forte, sabe? Não admitia contestação. Se você concordasse com o que ele dissesse, era ótimo. Aí se você conversasse com ele, não, padre, não é assim, de coisa, ele ficava irritadíssimo, se irritava com uma facilidade muito grande. Isso estava se tornando insuportável para os católicos da cidade, ou seja, praticamente toda a população. Obviamente, quando o romance ficou mais escancarado,
o bispo foi logo avisado. Chamado para conversar, Padre Osana negou o romance com a prima, dizendo ser, segundo ele, vítima de boatos de pessoas que queriam lhe afastar da paróquia. Ele, quando chegou aqui, era uma pessoa que a gente notou que ele era diferente. Era uma pessoa extremamente nervosa e agressiva. E ele, quando chegou aqui, ele veio de Panelas. Agora, o tempo que ele passou aqui, realmente era uma pessoa, um homem, sim, não era tão mal assim, celebrava a missa, tudo isso, mas sempre com aquela maneira muito agressiva. Em Panelas mesmo, ele foi retirado pelo secretário de Segurança Pública, Etelvino Lins. E ele, toda vez que estava no sermão, ele dizia que tinha se arrependido quando não tinha esfaixado a cabeça de Dom Mário Vilas Boas. Inflexível, o bispo exigiu o afastamento da moça e descobriu-se que ela já estava grávida. Segundo os paroquianos da cidade, o bispo também teria ameaçado o sacerdote de suspender as suas funções religiosas. Acuado, Osana teve que se curvar à disposição de seu superior e transferiu a prima para outra localidade. Mesmo assim, continuava negando a veracidade dos fatos. As pessoas reclamavam que pessoas moribundas não recebiam a extrema-unção porque Padre Osana estava na fazenda. Se precisassem dele durante a semana, também não tinha missa, não tinha nada. Se a criança nascesse para morrer e morria sem batismo. Então todas essas queixas eram levadas continuadamente a Dom Expedito. Ele era muito rígido nos princípios, o que era uma característica da igreja da época. Você não podia discutir nenhuma dos cânones da igreja, nem discutir posturas, nem nenhum dogma, nada. Não havia possibilidade. Você tinha que aceitar como era. Acontece que não demorou muito e a cidade foi invadida por novos boatos. O padre teria instalado uma substituta na casa paroquial, uma garota de nome Quitéria, mais jovem e mais bonita do que a suposta prima anterior. A notícia se espalhou como pólvora e não demorou muito para chegar aos ouvidos de Dom Francisco, que imediatamente convocou seu subordinado para uma nova conversa. Os padres todos acompanhavam esse problema do bispo, porque viam durante o retiro do clero a preocupação dele, chamar o padre para conversar. E às vezes o padre se exaltava. Muitas ocasiões os padres falaram que precisavam ir retirá-lo do gabinete do bispo. O bispo foi curto e grosso. Disse ao padre que seu comportamento pecaminoso, que escandalizava a cidade, estava comprometendo o nome da igreja. E isso não lhe deixava outra alternativa. Então, lhe deu um prazo de 15 dias para que ele afastasse da casa paroquial a mulher que lá vivia, a tal Quitéria. O padre não obedeceu. Então ele conversou com o padre, pediu para ele não continuar mais com esse, que deixasse a moça ir para a casa dela, a que ele estava com ele. Ele não obedeceu. O bispo pediu para ele mudar de comportamento e ele foi muito agressivo com o bispo. Assim como os padres que na época estavam nas reuniões. Até que um dia, Dom Expedito transferiu de Quipapá, mandou para outra paróquia. Ele não quis, não obedeceu. Continuou lá. E então um dia, Dom Expedito, depois de todos os recursos que ele tinha aqui da diocese, ele teve de fazer uma comunicação a Roma. Roma mandou realmente uma exclaustração, que na época chamava excomunhão, né? Para ele não permanecer mais como sacerdote naquela diocese. E no dia 1º de julho de 1957, data em que seria publicado o ato episcopal suspendendo suas ordens sacerdotais, Osana, armado com um revólver Taurus calibre 32, primeiramente se dirigiu à rádio difusora de Garanhuns, onde pretendia se defender das acusações do bispo que ele considerava injustas. Entretanto, os funcionários da emissora barraram o padre na entrada e negaram lhe conceder o direito à defesa.
Tendo um temperamento muito violento, o padre sai transtornado do local e vai em direção ao Palácio Episcopal em Garanhuns para, mais uma vez, discutir com o bispo o que ele achava ser uma perseguição contra ele, alimentada, segundo ele e alguns amigos, pelas intrigas do sacristão Luiz Gonzaga de Oliveira, um desafeto seu muito antigo. O padre Osana pensava, isso depois ele pessoalmente me disse, que eu estava querendo assumir a paróquia dele. Coisa que eu nunca pensei, ninguém nem nunca me falou. Eu tinha uma paróquia muito boa em Garanhuns e levou a coisa para esse lado, não é? Que eu estava insuflando o bispo para tirá-lo da paróquia, para eu ir para a paróquia dele. A porta do palácio foi aberta pelo próprio bispo Dom Francisco Expedito Lopes. A partir deste momento, as versões do que teria acontecido se confundem. Segundo alguns, assim que abre a porta, Dom Francisco Expedito foi fulminado pelos disparos, não esboçando nenhuma reação. Outros relatos dizem que, quando abriu a porta, os dois sacerdotes iniciaram uma discussão e chegaram até agressão física. Quando o bate-boca estava no auge, o padre Osana dispara 3 tiros a queima-roupa no bispo e foge do local, e acaba se entregando mais tarde no mosteiro de São Bento. O fato é que, após ser baleado, Dom Expedito é levado às pressas para o hospital, mas não resiste aos ferimentos, morrendo na madrugada do dia seguinte. O caso abalou todo o Pernambuco, ganhou manchetes de jornais em todo o Brasil, com repercussão até no exterior. Afinal de contas, se soube mais tarde que esse tipo de assassinato nunca havia acontecido no Brasil. Na verdade, foi descoberto apenas 2 precedentes no mundo inteiro, em 2 séculos. O primeiro caso teria acontecido em Paris, em 1857, quando um padre de nome Louis Vergue matou a punhaladas na igreja de Santa Madalena o arcebispo Dom Augusto Cibor. O segundo caso aconteceu em Madrid, na Espanha, em 1886, quando o abade Galeotti Costella assassinou a tiros o bispo de Madrid, Dom Martínez Izquierdo. O padre Osana logo foi capturado pela polícia e transferido para a casa de detenção do Recife. Não demorou muito e Osana recebeu a penalidade máxima de sua igreja. Foi excomungado pela alta cúpula do catolicismo. Enquanto isso, a história do assassinato do bispo ganhou a boca do povo e virou tema de reportagens, livros e até folhetos de cordel. O julgamento aconteceu 2 anos depois, no dia 20 de fevereiro de 1959. Como não poderia deixar de ser, tornou-se um espetáculo com repórteres de todo o país e até do exterior. Padre Osana nunca confirmou os boatos da ligação com a prima, continuando a defender sua tese de perseguição por parte do bispado. Segundo ele, o fato histórico em si eu aceito. A maneira como é contada é inverídica e caluniosa à minha pessoa, inteiramente falsa. A Igreja Católica, no entanto, utilizou-se de toda sua força para que Padre Osana fosse castigado com toda a rigidez da lei. Falava-se na mais alta pena permitida pela justiça, e para a surpresa de todos, contrariando o que era propagado à imprensa, o padre Osana foi condenado a apenas 2 anos e 6 meses de prisão, além de mais 2 anos que deveriam ser cumpridos numa clínica psiquiátrica. Depois de ouvir a sentença, o padre Osana, sorrindo, fez acenos para os que tinham aplaudido a decisão do tribunal. Ele então foi cercado por uma equipe de fotógrafos e radialistas, depois pelos seus familiares. A maior derrotada no julgamento foi certamente a Igreja Católica, que se sentiu injuriada com a pena tão suave. Na mesma hora, os advogados de acusação e a promotoria recorreram da sentença, fazendo com que o julgamento fosse anulado. O segundo julgamento foi ainda mais confuso, fazendo com que também fosse anulado. Finalmente, no terceiro julgamento, no dia 5 de setembro de 1963, o padre Osana é finalmente condenado a uma pena considerada justa pela Igreja e também pela sociedade: 20 anos de prisão. Os 3 julgamentos traduzem o quê? O quão rumoroso foi o caso. Que um julgamento de uma pessoa comum, no máximo 2 julgamentos, já é difícil nem conseguir um segundo. O dele não, foi uma coisa tão importante que se foi para um terceiro julgamento. É a prova exata da importância, né, e da repercussão do crime na sociedade. Porém, ele cumpriu apenas 5 anos da pena, quando ganhou liberdade condicional.
Ao sair da prisão, ele se recolheu à sua fazenda, que ficava a 9 quilômetros da cidade de Correntes, onde nasceu, e passou a viver da agricultura. Uma pessoa 100%, bem com todo mundo, tratava bem todo mundo. Não tinha problema com gente que tratava bem ele. Se tratasse mal ele ficava completamente diferente. Quando eu chegava bem cedo para tirar o leitinho para os cachorros dele e a gente mesmo, ele dizia assim, tem o dinheiro da feira hoje? Eu digo, Padre, hoje não tem não. Ele dizia, pois, vou partir o meu no meio, para lhe dar. Aí, tá certo, Padre. Lá, faleceu aos 84 anos de idade, no dia 7 de novembro de 1997, depois de ser assassinado com golpes de madeira na cabeça. O corpo do Padre Osana foi trazido para o Recife, necropsiado no IML e levado de volta a Correntes, onde será sepultado. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Garanhuns. Hoje pela manhã, o delegado Gervásio da Silva ouviu o caseiro da fazenda do Padre Osana, o agricultor Gerson Ferreira da Cruz. Neste momento, estão sendo tomados mais 2 depoimentos, o de Antônio Fernando Siqueira, primo do Padre Osana, e de Cícero Barbosa, que é vizinho do padre. O caso de seu assassinato logo se transformou em um quebra-cabeça misterioso para a polícia. Após as primeiras investigações, foram indiciados como autores do crime Cícero Barbosa da Silva e Evalda Maria Peixoto da Silva, um casal de humildes agricultores residentes nas proximidades da fazenda do ex-padre Osana. Entretanto, desde o início das investigações, o juiz responsável pelo caso desconfiou de que o casal não fosse realmente os autores do crime, e tudo voltou a estaca zero. A morte do Padre Osana, para nós da comunidade de Correntes, foi algo que quase que esperado, até porque ele vivia envolvido em vários problemas com os vizinhos e sempre, vez por outra, procurava a delegacia para fazer reclamações. Foi justamente numa dessas denúncias que ele prestou à delegacia que, por coincidência, no dia da morte, ele estava com a intimação para entregar ao casal. Aí a suspeita justamente recaiu em cima do casal devido à intimação estar de posse do Padre Osana. Muito sofrimento, não é fácil a gente estar em casa como eu estava, trabalhando com meu esposo, meu Deus filho, na roça, né? E quando pensar que não, chegaram, mataram ele e jogar a culpa para cima da gente, a gente tem nada a ver com o caso. Na realidade, o casal em momento algum participou, não só intelectualmente, como também ativamente do crime. Ele, inclusive, o casal, estavam trabalhando na propriedade, não saíram em momento algum, e inclusive com provas cabais de testemunhas de vistas. O crime do Padre Osana não tem autoria. Até hoje ninguém sabe quem matou ou quem mandou matar o Padre Osana. Quanto ao Bispo Expedito, após um processo canônico que levou anos, em 2005 ele estaria na iminência de virar santo da Igreja Católica. A Igreja está então trabalhando agora para ele ser reconhecido como santo. Isto é, ser colocado sobre os altares como modelo para os outros bispos, para todo o povo. Muitos dizem que seria o primeiro brasileiro a alcançar tal honraria, mas até hoje o Vaticano ainda não o canonizou. Ele amava Padre Osana e na hora da morte demonstrou esse amor, porque na hora da morte ele podia estar revoltado como a maioria de nós nos revoltaríamos, é ou não é verdade? Na hora da morte ele poderia estar xingando o padre. Na hora da morte ele poderia estar dizendo, põe esse safado na cadeia. Na hora da morte ele podia estar falando de todos os pecados do padre que ele sabia de tudo. E ele ficou calado e ficou dizendo, pobrezinho do Padre Osana, não sejam muito duros com ele não. Gente, é um santo que soube amar severamente e soube perdoar misericordiosamente. Essa é a grandeza do amor de Deus. Esse grande mártir, bispo mártir, Dom Francisco Expedito Lopes. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!